são dois corações que lutam pelo mesmo objetivo, o objetivo íntimo de renovação de sentimentos. Hoje eu escolhi um tema para a gente falar. Ele é um tema que sempre suscita algum tipo de questionamento, né? Porque a gente sabe que nada que Jesus dizia era a ermo, né? Jesus sempre usava as palavras certas, nos momentos mais adequados, e sempre guardava um ponto de reflexão para nós. A mensagem de Jesus é algo que perdura há milênios, né? E em todos os momentos ela é atual. E ela precisa sempre ser refletida, porque a inteligência de Jesus faz com que uma mensagem trazida 2000 anos atrás, ela reverbere com uma série de situações em volta dela, depois de 2000 anos, para que a gente possa refletir sobre ela, né? Então, o capítulo 22 é o que nós vamos fazer hoje a reflexão. Não separeis o que Deus juntou. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vai ler essa passagem trazida por Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 9. Jesus traz esses elementos, né? Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E aí a gente percebe sempre esse desejo dos fariseus de buscarem pegar Jesus em alguma fala, pegar Jesus em algum conceito que pudesse ir contra as leis mosaicas, né? E sempre Jesus dava um ponto de vista que talvez eles não tinham pensado, né? Então o tempo todo tinha essa tentativa dos fariseus, dos doutores da lei, para que pudesse cair Jesus em alguma contradição frente a Moisés. E reparem que Jesus sempre traz elementos das escritas de Moisés, sempre traz nesse debate, ele mostra aquilo que realmente traz as escrituras, para que fique claro qual é o conceito daquela escritura trazida então naquela ocasião. E aí eles continuaram: por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Essas palavras de Jesus, elas precisam guardar o contexto da época, guardar aquilo que era fundamental de ser apreendido por parte dos judeus, por parte de seu povo, para que pudesse então transformar pouco a pouco aquela visão ou aquela cultura que era oriunda dessa época, né, onde havia
né, o que a gente hoje chama de patriarcado, né, mas havia uma visão de que os homens poderiam tudo e as mulheres absolutamente nada. E ao mesmo tempo, aquela visão de que, mesmo nos casos de adultério, somente a mulher deveria ser apedrejada, né? Então tinha muito essa conotação que Jesus tinha que, de alguma maneira, buscar elementos para que pudesse arrefecer esse tipo de comportamento, né? E aí, obviamente que depois dessa passagem, Kardec vem esclarecer muitas coisas, né? Muitas coisas trazidas em 3 tópicos, né? E ele traz algumas reflexões importantes para nós, né? Uma das reflexões importantes é que aquilo que é imutável é somente as leis da natureza, somente o que vem de Deus, né? Então, tudo que é obra do homem, tudo que é feito pelo homem, ele é sujeito à mudança o tempo todo, né? Essas leis, que são as leis civis, essas leis de comportamento, elas são diversas. Kardec traz esses elementos assim de uma maneira muito clara, né? Elas são muito diluídas por sociedades, né? Isso no planeta inteiro. E ele até chega a dizer isso nos idos de 1800 nos anos 1850, né? Ele até chega a dizer algo que realmente é curioso, né? Que não há 2 países com o mesmo conjunto de leis idênticas, né? Que sempre vão ter algumas modificações ou algumas diferenças, porque essas leis civis, elas atendem às necessidades humanas, elas atendem às características de cada sociedade que está ali, então, vivenciando aquele seu momento reencarnatório, não é? Então vamos pensar um pouquinho sobre uma questão que é vital todas as vezes que a gente fala de reflexões para nós. Vamos olhar para a gente de novo como espírito, para que a gente possa entender o que significa para nós um projeto reencarnatório. O que essa passagem pode ter a ver com o conceito do plano reencarnatório? O que a gente pode olhar com a lente do espírito, esse conceito trazido por Jesus, de que não se deve separar aquilo que Deus uniu. Aí eu pergunto, e é legal a gente poder participar, né? Tô louco para que a gente possa fazer isso presencialmente, para que a gente possa olhar um no olho do outro. E eu pergunto para vocês, Deus une 2 seres espirituais com o livre-arbítrio? É Deus que une? Literalmente, Deus pega um homem, uma mulher, ou não importa o gênero, né? 2 homens, 2 mulheres, mas é Deus que une essas pessoas? Ele pega um, pega outro e fala assim, olha, estão aqui, isso aqui é a união minha. É esse o conceito? Vamos continuar a refletir um pouquinho. Quando a gente desenvolve o nosso plano reencarnatório, há ali um conjunto de fatores que nos levam a reunir almas, a reunir corações. Essas uniões de almas, ou essas uniões de planejamento, a gente sabe que podem se dar de vários aspectos. A gente pode falar que essa união advém de um apoio mútuo, de um suporte mútuo, de um ao lado do outro, para fazer valer os desafios reencarnatórios daquela existência. Sim. É também importante lembrar que muitas vezes
os momentos reencarnatórios pedem aquela visão de justiça divina, mas não a visão de justiça divina que muitas vezes nós incorremos, que é a justiça divina com efeito de castigo. Quando a gente fala, né? A gente fala assim: Deus é justo, a justiça divina tarda, mas não falha. Quando a gente fala isso, muitas vezes a gente quer impor àquele espírito alguma punição. Por isso a gente se lembra tanto dessa justiça divina. Mas isso é um pouco norteado por alguns vícios, alguns sentimentos nossos em desalinho. O que é que a gente pode pensar em justiça divina? O que nós podemos trazer de história em nossas vidas pregressas, nossas vidas anteriores, e que possamos de alguma maneira ter que corrigir, ter que fazer novas escolhas para tentar resgatar situações que nós mesmos provocamos na vida de outros, não é? Então, quando a gente pensa num plano reencarnatório, a gente pensa em progressão de esperança, a gente pensa em tudo aquilo que a gente vai ter a chance de modificar. E nesses momentos, onde estamos lá programando o nosso retorno à vida física, nós nos deparamos com necessidades reencarnatórias, onde temos que unir espíritos que de alguma maneira nós falhamos em algum momento passado, ou espíritos que falharam conosco em alguma circunstância difícil, vivenciado por nós em algum momento do passado. Então, o que nós estamos fazendo ao reencarnar com planos que envolvem espíritos que serão consorciados a nós, espíritos que têm um compromisso conosco, num plano de amor, num plano trazido por toda a espiritualidade benfeitora, com, obviamente, a lei imutável de Deus, de que a cada um será segundo as suas próprias obras. É então que a gente percebe que haverão situações onde encontraremos almas consorciadas pelo afeto, almas que estão vinculadas pelo amor, pela lei do amor, e terão, obviamente, momentos onde as almas estarão consorciadas em resgate, em situação onde teremos que nos esforçar diante de nós mesmos, diante das nossas dificuldades, diante das dificuldades do outro, para podermos levar adiante um plano de amor. E é muito difícil, então, a gente simplesmente trazer essa fala de Jesus para dizer isso em qualquer união. Porque não é o que Deus uniu, mas sim o que os homens fizeram por seu livre-arbítrio em união. Essas uniões, elas são motivadas por diversos aspectos. Essas uniões são norteadas por muitos interesses. Interesses muitas vezes viciosos, ou interesses muitas vezes ilusórios, onde nós não conseguimos ou não percebemos o olhar além, o olhar adiante do que aquele ser significa para
cada um de nós. Então, é interessante a gente pensar, diante de tantas dificuldades que nós vivenciamos e que nós conhecemos, seja por experiências próprias, ou seja, por experiências daqueles que nos cercam, daqueles que estão sempre à nossa volta, é muito importante lembrarmos que as dificuldades nascem dessa individualidade do ser, no esforço do coletivo. Essa individualidade do ser, essa proposta de amor que o ser se estabelece num processo reencarnatório, é esse o esforço que devemos atuar, é esse o esforço que devemos mergulhar. Por quê? Porque verdadeiramente é diante desses sentimentos que habitam cada um de nós é que vamos estabelecer a relação com o outro. Não podemos mais passar por um processo de delegação de responsabilidade, de terceirização. Não podemos mais olhar para o outro com a esperança de que o outro mude, quando a mudança precisa estar em nós. Não mais olhar para a mudança do outro, mas sim para a mudança individual de cada um de nós. Então, quando a gente fala desse coletivo chamado família, ele é o resultado dos esforços individuais de cada membro familiar. Não podemos mais pensar que estamos em uma família ou estamos vinculados por acaso ou estamos vinculados por acidente. Nosso querido Chico já dizia, dizia que nós não estamos por acaso onde estamos, que ninguém erra de endereço, Ninguém erra de endereço quando se põe em uma determinada família. Então, quando olharmos para as questões relacionadas a não separar o que Deus juntou, é preciso diferenciar o que o Kardec traz muito bem. Quando estamos unidos por um amor efetivo, quando estamos unidos por um afeto que transcende os interesses, quando estamos unidos por um afeto que une corações, não há o que o homem faz que possa separar. E essa é a mensagem que ele coloca: não separeis o que Deus juntou. Quando a gente fala de situações que muitas vezes nós entramos numa seara aonde nós estamos tentando de alguma maneira separar determinado vínculo, seja através da maledicência, seja através de algum tipo de atitude que cative o outro. Esse sentimento ou essa situação, ela é muito temporária, porque não se consegue, uma vez estabelecidos os vínculos de coração, os vínculos amorosos, os vínculos do afeto real, não se consegue fazer essa separação, No entanto, esta circunstância onde nós estamos falando, que foi provocada por processos ilusórios ou por situações onde precisamos superar questões, superar
dificuldades íntimas num relacionamento, vícios de um sentimento adoecido, esse é mais fácil de se quebrar. Esse é mais fácil porque ele não tem raiz, não tem base sólida. Mas sempre é importante a gente pensar nessas circunstâncias que nos fizeram essa união, essas circunstâncias que nos levaram a compromissos estabelecidos no plano espiritual, a compromissos que devotamos e que incluímos outras almas vinculadas àquela vivência, àquela experiência reencarnatória, né? É muito importante que a gente entenda que a doutrina espírita ela é absolutamente favorável ao entendimento das almas. Ela estimula com que haja uma mudança de olhar, uma mudança de ponto de vista frente às nossas dificuldades, àquilo que vivenciamos no nosso cotidiano. É preciso entender que todos nós estamos buscando os mesmos objetivos, ainda que muitas vezes nem nos demos conta. E qual é? Qual é esse objetivo que nós buscamos? O progresso, a nossa modificação. Buscamos verdadeiramente a transformação de quem somos. Buscamos verdadeiramente nos alinhar com a lei de amor. Às vezes nem nos damos conta disso, mas nós estamos vivenciando situações que nos levam sempre a um novo olhar, a um novo entendimento. Estamos buscando sempre oportunidades benditas de revisar quem somos. E o que mais pode ser útil do que a convivência íntima, ou a convivência constante com aqueles a quem nós nos consociamos, aqueles com quem nós, de alguma maneira, estabelecemos metas, estabelecemos planos. E é isso que a doutrina nos revela, que nós precisamos buscar incessantemente, mas que para tudo isso tem um limite, e que para tudo isso também existe sempre a saída trazida pela sociedade que vivemos. Estamos aqui inseridos numa sociedade, estamos num país onde há a opção, o benefício do divórcio, né? Que nos dá esse conceito da liberdade a partir do nosso livre-arbítrio, né? Então há sempre uma solução que a gente vai buscar em algum momento, né? Aonde nós estejamos em situações difíceis ou em situações que não damos conta facilmente, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem algum comentário. Bom dia a todos, muitos bons dias, que bom, todos aqui. Por enquanto não temos comentário, mas eu gostaria de trazer então alguns elementos, né, que vão traçar um pouco uma reflexão sobre essa questão do divórcio, né, que é algo que muitas vezes choca, né? Choca assim, pô, mas a doutrina espírita, algumas pessoas até falam, né, que a doutrina espírita é uma doutrina que não combate o divórcio, né? E certamente que não, né? É uma lei humana, é uma lei para esse agrupamento que nós vivemos e que tem um conceito, né, que define que isso é possível. E isso é possível, está à altura de cada um de nós. E essa é uma lei humana que jamais vai se sobrepor à lei de Deus, né? E não se pode, de maneira nenhuma, olhar
para uma situação onde não haja entendimento, onde não haja cumplicidade, e se amarre as pessoas, forçando um convívio que muitas vezes pode trazer consequências muito ruins, né? Pode trazer consequências que podem elevar o nível, né, de expiações futuras, pode elevar ao nível de situações difíceis para aquele espírito que está naquela circunstância, né? Podem trazer problemas para mais de uma vida, podem trazer problemas problemas ligados a crimes e outras tantas circunstâncias que realmente não nos estimula a pensar que é um compromisso inafiançável, né? Então realmente é muito importante que a gente possa entender a natureza dessa possibilidade que nós estamos falando, né, do divórcio, que é o item 5 desse capítulo, trazido por Mateus, né? Na verdade, o item 5 trazido por Kardec, mas diante dessa passagem trazida por Mateus. Kardec diz o seguinte: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Interessante, né? De fato, já há uma separação, né? E aqui não se entra no mérito se houve tentativas ou se não houve tentativas, né, de que se rearranjasse essa relação, né? E ele continua: não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-seis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, vejam que em nenhum momento Jesus interdita. Jesus observa. E observa porque há um livre-arbítrio em cada um de nós. E há um livre-arbítrio que precisa ser consensuado, porque muitas vezes há um esforço de um lado e às vezes não há esforço de outro. E às vezes um lado só não é suficiente para sustentar uma relação de duas pessoas. Então é por isso que há o benefício dessa questão do divórcio, né? Traz aqui Emmanuel no livro Na Era do Espírito, que é psicografado por Chico, né? E tem espíritos diversos nessa publicação, mas é Emmanuel que vai dizer. Indubitavelmente, o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. E aí o termo delinquência, né, fala que é realmente ferir o outro, não só no aspecto físico, no aspecto moral, enfim, né, numa série de questões.
E ele continua. Quando alguém se aproxima reconhecidamente da segregação no cárcere ou no sanatório especializado em terapias da mente, através de irreflexões com que assinala a própria insegurança, é imperioso se lhe estenda recurso adequado ao reequilíbrio. Então, muitas vezes as relações se estabelecem num quadro doentio, e que tem uma origem nesses quadros doentios. É sempre importante a gente pensar que essas questões vivenciadas no nosso cotidiano têm a ver com características que trazemos de outras existências. E muitas vezes não nos damos conta de que essas relações estabelecidas neste momento, nesta atualidade reencarnatória, elas vêm de origens de reencarnações anteriores. O que foi vivenciado por estas almas em vidas anteriores, em vidas pregressas? O que teve de vivência entre esses membros, esses espíritos que hoje estão unidos em uma família? Quais foram as vivências realizadas, então, por cada um desses espíritos, E Emmanuel continua. Feita a ressalva, e atentos que devemos estar aos princípios de causa e efeito que nos orientam nas engrenagens da vida, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confiaram no tempo. Emmanuel está pedindo o máximo esforço. Veja, ele não está pedindo o impossível. Ele pede apenas que a gente estabeleça o nosso critério de máximo esforço. Ou seja, ele está falando dos nossos limites, daquilo que nós estamos levando de esforço, o que nós estamos produzindo nesta relação com efeito, e que seja fruto de nossa tentativa árdua de mudança de olhar, nossa tentativa máxima de trabalhar esses sentimentos que se originam nessas relações, Então, é isso que Emmanuel está falando, E ele continua. Para que se atenda a isso, é justo anotar que muitas vezes o matrimônio, a feição de organismo vivo e atuante, adoece por desídia de uma das partes. Então, olha que interessante, Ele é, o matrimônio, um organismo vivo. Ele o tempo todo está sofrendo influências oriundas das mentes de cada um daqueles que se sustentam mutuamente. E é esse organismo vivo que Emmanuel diz, ele é alimentado diariamente por cada uma dessas duas mentes que estão ali convivendo e trazendo os elementos diários de convívio para que haja e que se estabeleça então um equilíbrio, uma paz, um equilíbrio relacionado a isso, E ele continua: dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, e ele faz um alerta, muito principalmente, ao amparo mútuo. É interessante a questão do amparo mútuo, Porque se a gente olhar a origem da nossa necessidade, que é trabalhar orgulho e trabalhar egoísmo,
né, que são as duas chagas da humanidade, como já sabemos, só há uma forma de combatermos isso, através do servir, do dever que temos uns com os outros, né? E é interessante porque viver com o olhar ao próximo, e esse próximo sendo esse próximo cônjuge, né? É muitas vezes olhar para as nossas dificuldades, os nossos sentimentos adoecidos e ter a oportunidade de trabalhá-los e ter a oportunidade de buscar o refazimento desse sentimento adoecido, né? A modificação dele. E haverá um elemento primordial, que é essa relação com o outro, que pode ser um insumo, pode ser uma matéria-prima interessante para que a gente possa trabalhar as questões dentro de nós. Emmanuel continua: considerado o problema na formulação exata, que dizer do homem que, a pretexto de negócio e administração, lutas e questões de natureza superficial, deixasse a mulher sem o apoio afetivo em que se comprometeu com ela ao buscá-la, a fim de que lhe compartilhasse a existência? E que pensar da mulher que, sob a desculpa de obrigações religiosas e encargos sociais, votos de amparo a causas públicas e contrariedades da parentela, recusasse o apoio sentimental que deve ao companheiro desde que se decidiu a partilhar-lhe o caminho? Dois corações que se entregam um ao outro desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar. E é interessante porque essa visão, né, são dois corações que lutam pelo mesmo objetivo, o objetivo íntimo de renovação de sentimentos. E é esse objetivo que precisa nortear essas relações e que muitas vezes não estão sendo devidamente atendidos, devidamente a atenção voltadas a isso, não é? Porque há um esforço mútuo de que se construa algo comum. E principalmente, o que é essa construção, se não é o afeto? O afeto que em algum momento ocorreu, o afeto que em algum momento os uniu e que de alguma forma, nesse momento existencial da dificuldade, não está conseguindo amparar essas relações, né? Então, são reflexões importantes. E ele continua: todos sabemos que do equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizam pela organização doméstica depende invariavelmente a felicidade caseira, ou seja, o equilíbrio emocional de ambos vai contribuir de forma veemente na felicidade caseira. Por isso mesmo, no diálogo a que somos habitualmente impelidos no intercâmbio com os amigos encarnados na Terra, acerca do relacionamento de que carecemos na sustentação da tranquilidade de uns para com os outros, divórcio e lar constituem temas que não nos será lícito esquecer. Se te encontra nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Emmanuel nos estimula a reflexão. Emmanuel nos estabelece, nos solicita um compromisso conosco mesmo, que se há situações de desarmonia, busquemos antes de tudo a reflexão,
a fim de que possamos pensar a origem de tudo, possamos pensar quais são as melhores escolhas nesta relação, quais são as melhores palavras, quais são os melhores pensamentos, quais são os sentimentos que devemos enriquecer no convívio desses corações, né? E ele continua para finalizar. Considera as próprias atitudes e, através de criterioso autoexame, indaga por teu próprio comportamento na área afetiva e que te comprometeste na garantia da paz e da segurança emotiva da companheira ou do companheiro que elegeste para a jornada humana. Considera as próprias atitudes, através desse autoexame, dessa reflexão que Emmanuel nos pede. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo. Talvez descubra, ele não está dizendo que é. Mas, diante do compromisso da reflexão íntima, é possível que descubramos isso. E ele fala assim: feito isso, se trazes a consciência vinculada ao dever, acabarás doando ao coração que espera por teu apoio, a fim de trabalhar e ser feliz, a cota de assistência que se lhe faz naturalmente devida em matéria de alegria e tranquilidade, amor e compreensão. Então, em nenhum momento nós vamos dizer que o divórcio é algo que não deve ser feito, que o divórcio é algo que devemos abominar, mas que o divórcio é o último passo diante de tantos outros anteriores, diante de tantos esforços íntimos que devemos considerar, esforços que estão sempre, obviamente, ao alcance daquilo que nós podemos fazer por nós e pelo outro. Haverá certamente circunstâncias em que nós não poderemos mudar o outro e que essas atitudes que vêm do outro são incompatíveis muitas vezes com a possibilidade da coexistência, da convivência harmoniosa ou até mesmo da convivência pura e simples. Então o divórcio é uma solução. Porém, é preciso sempre lembrar o porquê que estamos unidos com aqueles que nos unimos. É preciso sempre lembrar daquilo que foi trazido por Kardec, que está sendo trazido por Emmanuel, da necessidade de olharmos sempre para nós e termos a convicção de que todo esforço por nós foi realizado. Todo esforço, ao nosso limite, obviamente, foi realizado e que nós então chegamos a uma situação onde não tem solução ou uma situação de reharmonização, não é? Vamos ver aqui alguns comentários. A Simone diz: os vínculos espirituais são indissolúveis. Estamos aqui para fortalecê-los ou refazê-los. A grande oportunidade de reencarnarmos é com esse propósito. É exatamente, né? É o propósito de revisar sempre os nossos sentimentos, e aquele que nos consorcia, aquele que nos está no caminho conosco, é aquele que nos fortalece, ou aquele que vai nos dar o gatilho necessário para buscarmos com todas as nossas forças a nossa melhoria como espírito, né? A Lunalva diz: o que a doutrina incentiva é reforma íntima, que inclui maturidade. É isso. Escolhas maduras promove encontros profundos, o que dificilmente nos levará ao divórcio, porque o que Deus uniu, o homem não separa, mas há que ter raízes profundas e não palavras vazias.
Ainda que venha o divórcio, que seja preservado o amor fraterno e que a amizade e bem-querer se mantenha. Muito bem, é isso mesmo, né? Isso mesmo, Lunalva, é tão importante isso, né? Que a Bia até completa, né? A Bia diz assim: quando há esses verdadeiros laços de amor, mesmo após a separação, o respeito e a amizade são mantidos. Exatamente, é isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas isso acontece, né? Às vezes as pessoas se questionam e dizem assim, nossa, mas será que eu fiz a escolha certa? Será que era essa pessoa que estava no meu planejamento reencarnatório? Será que não é aquela outra? A gente só vai ter certeza disso na medida em que a gente volta para casa, para o plano espiritual, para ter essa compreensão. A gente pode ter indícios, né? A gente pode ter elementos, mas de qualquer maneira, isso é o que vale. Se eu cheguei a uma conclusão da necessidade dessa desvinculação, né, dessa separação, desse divórcio, né, é nesse momento que nós precisamos e devemos construir esse respeito, né, esse sentimento de fraternidade, né, porque antes de tudo somos almas irmãs, todos nós, né, somos almas irmãs, almas que estão sempre voltadas a um plano maior, a um plano de amor, que é algo que nós não podemos nunca nos esquecer. É algo que nos sustenta a nossa caminhada, é algo que nos faz seguir adiante todos os dias da nossa vida, não é? A Júlia diz assim: acredito que em alguns casos é necessário o matrimônio, e quando a ruptura desse vínculo ocorre, seja também para que as lições nos tragam aprendizagens, lições para uma ou para mais partes envolvidas. A vida encarnada, né, Júlia, é a aula que nós devemos ter sempre, todos os dias, é a prova, é a escola, né? A vida encarnada, cada elemento diário traz um aprendizado, quanto mais essa questão relacionada ao convívio, né? Essa questão relacionada ao matrimônio, né? aos vínculos que se estabelecem de afeto numa união, né? É sempre importante a gente pensar que todas as nossas construções são favoráveis ao nosso crescimento, à nossa maturidade, ao nosso caminhar, né? Então não há nenhuma lição, nenhuma, que não nos seja caro, que não nos seja importante aprender com ela. É muito importante a gente entender que todos nós temos e vamos continuar a ter o imenso apoio, o imenso amparo da espiritualidade. Imaginemos nós todos, né, cada um de nós com seus planos reencarnatórios, com seus espíritos benfeitores, com todos aqueles que estão unidos em nossa volta nesse plano de amor. Quantas pessoas, quantos espíritos não estão ali nos apoiando em nossas decisões, estão nos apoiando nas nossas dificuldades, nos nossos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, mesmo nas circunstâncias onde estamos mergulhados, né, em situações difíceis no nosso cotidiano, seja no nosso relacionamento afetivo, é importante a gente pensar que não estamos desamparados em nenhum momento e que mesmo assim nós temos ainda o benefício das revisões íntimas daquilo que eu posso melhorar em mim, daquilo que eu posso impactar a partir da minha própria transformação naqueles que estão à minha volta. O que depende de mim para mudar e o que depende de mim e eu tenho feito para que haja uma melhora no meu entorno, uma melhora naqueles que estão à minha volta. É isso que devemos sempre investigar, não é? É isso que nós devemos sempre estar atentos. A importância que cada um de nós tem de olhar para si mesmo e ver de que maneira poderá contribuir para si e para o próximo, esse próximo que está à nossa volta ali.
A Cristine nos traz aqui uma visão, fala assim: quantas vezes vemos casais unidos simplesmente por conveniências sociais e financeiras? Acho necessário pensar no exemplo que damos aos filhos. Muitos dizem que não se separam pelos filhos, mas creio ser necessário mostrar aos filhos a necessidade do limite da dignidade. Perfeito. Eu acho que esse esforço, ele é um esforço íntimo, ele é um esforço que não dá para colocar numa prateleira, não dá para colocar como uma referência coletiva. Eu acho que é importante a gente entender que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto, existe grandes repercussões em mim e naqueles que estão convivendo comigo. Então é importante a gente perceber isso, a gente ter uma vigília disso, para que a gente possa compreender que tudo está rigorosamente ao nosso alcance da nossa mente, para que a gente possa então tomar as decisões mais pautadas pelo equilíbrio, né, mais pautadas por um senso de responsabilidade consigo e responsabilidade com aqueles que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa família encarnada. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa visão que a gente não pode olhar para essa afirmação de Jesus como algo onde a gente vai fazer algo errado, a gente está, sabe, a gente está numa situação, puxa, mas eu me divorciei, puxa, mas eu me separei, né? Não é bem assim, né? A gente tem que pensar que a gente precisa fazer o nosso esforço e a nossa parte para que o plano maior dê certo. Eu não posso decidir pelo outro, fazer pelo outro, mas eu posso decidir e fazer por mim mesmo. E que as nossas decisões sejam sempre amparadas por esse amor que nos envolve, por esse senso da presença constante de Jesus em nossas vidas, por aquela presença daqueles espíritos abnegados que não nos permitem ficar sós em nenhum momento de nossa vida, pelos nossos mentores, pelos nossos protetores, por aqueles irmãos que se contribuíram com a imensidão amorosa desse plano amoroso, desse plano de amor que se chama plano reencarnatório de cada um de nós. Que Jesus possa acalentar os nossos corações diante das dificuldades e que todos nós tenhamos uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muita paz, e uma paz que só se encontra dentro dos nossos próprios corações, e que a gente possa levar isso a todos aqueles que conosco convivem, esse amor, aquilo que recebemos de Ti, Jesus, aquilo que recebemos de toda essa espiritualidade tão generosa. Que nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de entendimento e viva Jesus sempre em nossas vidas. Viva Jesus!